Ok? Podemos. Bom dia. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Amém. Desculpa, 2 a 8, é isso mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Espírito Santo, unge nossos corações, por favor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, unge a sua palavra, vai de encontro das nossas necessidades, Senhor, por favor. Que eles estão clamando por uma provisão financeira, por uma cura física, por uma reconciliação, uma restauração. Trabalhe, Senhor. Vai no mais profundo íntimo nosso e nos transforma de dentro para fora. Por favor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Uau! Obrigado, Elaine, por ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Sabe, amados irmãos, vivemos dias de definições em nossas vidas. Existem nesse exato momento, hoje, dia 6 de julho de 2025, muitos de nós, salvos pela graça de Deus, nascidos de novo, que estamos inconstantes em nosso caminhar com Deus. Ficamos muitas vezes em cima do muro das decisões. E não são poucos que estão andando perdidos, vagando de um lado para o outro, sem destino, sem um rumo certo, agitados, sem convicções e prestes a tomarem decisões que afetarão suas vidas e de suas famílias. Nós precisamos dar uma atenção especial à palavra de Deus, para que não corramos o risco de sermos inconstantes no nosso caminhar. Como está aqui no final do versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, agitado, sem rumo, sem direção. Sabe, amados irmãos, por essa razão, nos momentos de provações, muitos de nós chutamos o balde e desistimos, porque duvidamos do trabalho e do cuidado de Deus em nossas vidas. Nesta manhã, eu queria fazer um convite a todos nós, para que sejamos constantes no nosso caminhar com Deus, constantes na fé, constantes na esperança, constante, sabe, nas promessas de Deus, na confiança nas promessas de Deus para as nossas vidas. Precisamos ser consistentes com a palavra de Deus e na confiança nele. O significado de inconsistente é a falta de coesão, falta de estabilidade e de substância intelectual, que não tem conteúdo e nem fundamento, sem coerência. Sabe, andam
por todos os ventos de doutrina. Ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. São movidos por todos os ventos de pensamentos, e a maioria desses pensamentos não são próprios da pessoa, são pensamentos de outros, que acabam manipulando-os com palavras, e acreditam sem substância, sem conteúdo na palavra de Deus, e andam agitados de um lado para o outro, inquietos, inconstantes. Mas também, sabe, amados irmãos, já o significado de consistente é algo que promete durar e que não para, que persevera, que não desiste. O inconsistente é impelido e agitado por todos os ventos de doutrinas que não têm fundamento bíblico. O consistente é uma pessoa de convicção na palavra de Deus, uma pessoa que tem fundamentos sólidos em seus pensamentos. Estão firmes na graça, firmes na doutrina, firmes na fé, firmes na sua corrida que Deus propôs para a sua vida. Não olham para trás, não desistem, não são impelidos por vários ventos de doutrinas estranhas. Têm convicções da palavra de Deus, têm convicções no plano de Deus para a sua vida, anda de cabeça erguida, mesmo diante das provações da vida. Ele é constante, ele é consistente, porque tem fundamentos na palavra de Deus. Por isso é tão importante para nós hoje sermos consistentes na nossa corrida da fé. Sabe, tendes por motivo por passar por várias provações, porque com a aprovação vem o livramento, a promoção. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Elane leu aqui, sabendo como que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, constância, torna consistente no seu caminhar, consistente na fé, alimentada com a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia comigo, vamos falar um pouco de 4 homens nessa manhã de domingo, né? Em Daniel, capítulo 3, por favor. Daniel, capítulo 3. Os 3 primeiros homens estão aqui em Daniel, capítulo 3. Seus nomes, Zedraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens consistentes na fé. 3 jovens constantes. 3 jovens que, sabia em quem cria e sabia que o seu Deus era poderoso para os livrar, para os libertar, para fazer infinitamente mais do que eles pediam ou pensavam. 3 homens que incomodou, homens invejosos, incomodaram outros homens invejosos, 3 homens de fé constante, consistente, que incomodaram o sistema. E o sistema jaz no maligno. 3 homens jovens, Zedraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor construiu através de um decreto manipulado por pessoas que odiavam os judeus. Sabiam que os judeus não se prostravam diante de nenhuma imagem, senão diante do seu Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essas pessoas que odiavam o povo de Israel manipularam a informação e fizeram com que Nabucodonosor fizesse um decreto, construindo uma imagem de 30 metros de altura, e que todos que não se curvassem diante dela, sua imagem, quando fossem tocados os instrumentos de música,
aquele que não curvasse diante dessa imagem deveria ser lançado na fornalha, uma fornalha acesa, quente. Fornalha acesa, né? Um decreto, feito através de manipulação mentirosa. E qualquer um decreto ou decretos feitos por manipulações mentirosas trazem grandes problemas. Grandes problemas. E não honra a Deus. Nós sabemos na atualidade do nosso Brasil, né? Decretos feitos com mentiras, fundamentos baseados em mentiras, tentando impor algo para trazer mais sofrimento ao povo brasileiro. E que estão sendo jogados por terra, porque tem pessoas levantando contra esses decretos. Mas não é nossa pregação os decretos. Ok? Mas podemos falar um pouco sobre eles, né? Sabe? Deus trará à luz as mentiras feitas e honrará aqueles que perseveram consistentes na fé, que não vacilam em crer no Senhor seu Deus, mesmo diante dos grandes riscos, até mesmo do risco da sua própria vida. Deus honra o nosso passo de fé. E aqui Zedraque, Mesaque e Abednego, né? Eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Estes 3 homens não duvidaram de Deus. Eles criam que ele, Deus, era poderoso para livrá-los da fornalha acesa e das mãos de Nabucodonosor. Eles não vacilaram. Eles não vacilaram. Que exemplo de consistência para nós nessa manhã de domingo. De perseverança, de fé. Que exemplo para nós, 3 homens jovens, consistentes na sua fé. Eles criam que Deus era poderoso para livrá-los. Eles não vacilaram. Não ficaram em cima do muro nas suas decisões. A sentença do furioso rei foi imediata e deveria ser cumprida no exato momento da declaração. E dizia que a fornalha deveria ser acesa 7 vezes mais. 7 vezes mais do que acostumava. Em Daniel capítulo 3, versículo 21 e 22. 7 vezes mais. Mas olha só o que esses 3 jovens falaram no versículo 17 para Nabucodonosor. Que testemunho de fé, que testemunho de perseverança, de consistência. Não vacilaram. Eles falaram no versículo 17 de Daniel 3. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ó Rei, se Deus quer, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não vamos curvar diante da sua imagem. Que coisa, hein? Com a aprovação, vem a promoção. Tiago, que Elane leu aqui para nós. Tiago 1. Com a aprovação, vem a promoção. Às vezes, não compreendemos e nem concordamos com as provações. Mas poderemos perseverar a fé, ser consistentes, em nada duvidando do poder de Deus. Ele é poderoso para cuidar, libertar e transformar nossas vidas. Ele pode muito mais. Deus honrou a fé de Zedraque, Mesaque e Abednego. Eles caminharam dentro da fornalha acesa e nem mesmo um fio de cabelo deles foi chamuscado. Por quê? Porque Deus estava com eles
na fornalha sobremaneira acesa. Daniel 3, versículo 23 a 25. Deus estava com eles na fornalha acesa. Deus jamais irá nos abandonar. Olha, amados, irmão, Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, de todas as bilhões de estrelas que existem no universo, incontáveis. O Criador do nosso corpo, né? De cada célula, de cada parte do nosso organismo, que funciona como uma máquina, como um universo, tudo conectado, tudo, sabe, em conformidade uma com o outro, cada célula em conformidade uma com a outra, tudo funcionando, sabe, a nossa cabeça é uma máquina que não tem nenhum computador no mundo que possa substituir. Ela manda algo que informações que lá no dedinho do pé sente. Nós somos uma criação perfeita do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e o universo. Nada é impossível para o nosso Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais. Então, nas provações da vida, nós podemos ser consistentes na fé, consistente na esperança, consistente na palavra de Deus, perseverantes, sabendo que Deus pode sim, Ele tem poder e Ele pode mudar o impossível que está diante de nossas vidas, tornando possíveis diante de nós. Deus pode mudar a nossa situação, por mais difícil que esteja. Deus pode, nada é impossível para Ele. Então, na provação, sejamos consistentes e não inconsistentes. Sejamos perseverantes nas provações, porque virá a promoção. Foi isso que aconteceu com Cedraque e a Mesaque e Abed-nego. Em Daniel, capítulo 3, versículo 27, 28 e 29, está escrito, 27, 28 e 30 está escrito. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de suas cabeças, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, agora um decreto bem feito. Olha aqui. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Cedraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Provação, promoção. Provação, promoção. Provação, consistentes na fé, constantes, perseverantes na provação. Promoção e um testemunho de fé. Um decreto real. Não existe, bendito seja o Deus. Olha que testemunho de Cedraque, Mesaque e Abed-nego. Bendito seja o Deus de Geraldo, da Ilane, do Antônio, do Felisberto, da Maria, sabe, de todos aqueles que perseveram na provação. Porque uma provação vem a promoção. A consistência na provação vem a promoção e um testemunho de fé e um decreto novo nos céus. Bendito seja sempre o nosso Deus. Um testemunho de fé. Romanos, fica aqui em Daniel ainda. Em Romanos 5, está escrito: versículo 3.
a 6. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, constância. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus se derrama em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha, gloriemos nas tribulações, Tiago, Querane leu. Alegria nas provações. Porque com a aprovação vem a promoção. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, esperança. Porque teremos um testemunho de fé, como Zedraque, Mesaque e Abed-nego tiveram um testemunho de fé. Que hoje nós estamos falando aqui juntos desse testemunho. Então o rei fez prosperar Zedraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Oh, amados irmãos, Daniel é outro jovem, é o quarto. Zedraque, Mesaque e Abed-nego, 3 jovens homens, e agora Daniel. Daniel também sofreu perseguição, e não achando meios de acusá-lo, os conselheiros do rei procuraram na lei dos judeus algo que fosse contrário à ordem do rei. A inveja fez com que alguns líderes induzissem ao rei a fazer um decreto que impedisse qualquer pessoa de fazer oração ao seu Deus, senão ao rei Dário. Eles foram na lei dos judeus procurar aqui, ó, na Torá bíblica. Opa, vamos procurar aqui, aqui está falando que o judeu não pode fazer nenhuma oração a outro Deus, senão ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Opa, ó rei Dário, vamos fazer um decreto novo, porque eles manipularam a informação. E o rei fez um decreto que aquele que fizesse oração a qualquer outro Deus, senão a Dário, fosse lançado na cova dos leões. Na cova dos leões. Daniel capítulo 6. Olha comigo em Daniel capítulo 6. Versículos 4, 5 e 7. Vamos lá? Daniel 6, versículo 4, 5 e 7. Então, os presidentes e os satrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa algum, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Versículo 5. Disseram, pois esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão ao procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Está vendo? Foi lá na Torá procurar. Então esses presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Versículo 7. Todos os presidentes do rei, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só o que é inveja desse pessoal. Sabe? Tudo foi feito de maneira que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas ele não se acovardou, ele não ficou em cima do muro, ele tinha convicções, ele era consistente, perseverante, e mesmo correndo risco de vida, foi para casa, em especial, para uma sala que tinha janelas abertas, e de joelho orava 3 vezes ao dia. Olha só,
consistente, sabia em quem ele cria e sabia que Deus de Abraão, Isaac e Jacó era poderoso para cuidar dele, para protegê-lo, para, sabe, bloquear todas as armadilhas do inimigo. Ele abria uma sala que não tinha janela, à vista de todos, e eles ajoelhavam e oravam 3 vezes no dia. O rei amava Daniel e ficou em uma situação constrangedora, pois foi obrigado, por meio do decreto, que não poderia ser anulado, a lançar Daniel na cova dos leões. Versículo 16, está escrito: então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ó Daniel, o teu Deus, a quem você é consistente, perseverante em confiar nele, que ele te livre. Que ele te livre dos leões. Daniel também foi provado na fé. Foi colocado uma pedra na boca da cova. Foi selado pelo rei e com seu próprio anel, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18 a 20, está escrito: então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só, quando somos provados na nossa fé e perseveramos, Deus Todo-Poderoso nos livra de todo perigo. Ele ama nos proteger e nos cuidar e nos conduzir dentro da sua vontade. Dentro da sua vontade para as nossas vidas. Daniel passou a noite inteira na cova dos leões, que não o ameaçou em momento algum. Por quê? Porque Deus era com Daniel na cova dos leões. Daniel foi provado na fé, mas consistente, perseverante. Ele não vacilou. Ele confiou plenamente em Deus. Versículo 22 e 23. Olha aqui. Versículo 22 e 23. A cova dos leões. Então Daniel falou ao rei. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque foi consistente. Porque foi perseverante, porque ele confiou no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oh, amados irmãos, o rei ordenou que todos os acusadores de Daniel, aqueles que manipularam o rei a fazer um decreto, no versículo 7, de 6, 7, lá, ó, todos eles, os presidentes dos reis, os prefeitos e satrapas, os conselheiros e governadores, todos esses, o rei mandou pegar todos eles. E eles sofreram impeachment. Filhos e mulheres. Filhos e mulheres sofreram impeachment. Manipularam, mentirosos. Armaram contra Daniel, que foi consistente, perseverante na fé. Eles induziram o rei a fazer um decreto de manipulação contra Daniel. No versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres,
e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. O rei fez novo decreto. Aprovação. Na aprovação, Daniel foi consistente, perseverante. Aí vem a promoção. O rei fez um novo decreto, fundamentado na verdade, no fato que ele mesmo presenciou. Versículo 26 e 27. Faça um novo decreto. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha, amados irmãos. Provação, consistência, perseverança, promoção, um testemunho de fé. Assim como foi com Cedraque, Mesaque e Abednego, eles obtiveram um testemunho de fé. Aqui Daniel também teve um testemunho de fé. A experiência, a esperança. A esperança, a esperança. Sabe, no versículo 28, a promoção. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel foi provado na fé e aprovado por Deus. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Se estivermos sendo provados na fé nesse exato momento, hoje, dia 6 de julho de 2025, se você e eu sejamos sendo provados na fé, sejamos perseverantes, não duvidando do poder de Deus, pois com a aprovação virá a promoção. Tudo passa, mas como passamos por tudo é que faz toda a diferença em nossas vidas. Vamos passar de cabeça erguida, consistentes na fé, na esperança, na palavra de Deus. E assim nós seremos, na aprovação, aprovados. E virá a promoção. A pessoa de ânimo dobre vive em suas próprias ideias, não tem convicção na palavra de Deus, são inconsistentes, inconstantes, e estão suscetíveis a serem enganados por falsos pensamentos que falam de Deus, mas que não estão em conformidade com a palavra dele. A palavra de Deus tem princípios que nunca devemos perder de vista. Então, amados irmãos, sejamos constantes, consistentes na fé. Firmes, equilibrados, não olhando as circunstâncias, não olhando para os ventos ao nosso redor, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4 está escrito: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Uau! Olha só que versículo. Vale a pena a vossa constância ter gerado testemunho de fé nas igrejas. E Paulo aqui, olha, nós somos tão gratos pelo seu testemunho de fé, porque você não desistiu, porque você não olhou para trás, porque você não vacilou diante das fogueiras deste mundo tenebroso.
você perseverou. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, quer me livrar da fornalha, ele pode. Ó, Rei, eu vou me curvar diante do meu Deus, vou orar, vou buscar sua presença, porque eu creio que ele é poderoso para bloquear as bocas dos leões da que estão na cova junto comigo. Eu creio que o meu Deus pode fazer infinitamente mais. E com essa provação, eu vou ser promovido. Terei um testemunho de fé. E Paulo fala, a sua constância é gritante no nosso meio, nas igrejas. Um testemunho de fé. Vale a pena. Com Deus, nós podemos muito mais. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, versículo 12 está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 12 está escrito. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha, bem-aventurado o que suporta com perseverança, com constância, que é consistente na fé, que não duvida. Devemos estar firmados na graça de Deus. Não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não desista. Deus colocou algo no seu coração, abrace, receba. Jesus Cristo é fiel e nos ama incondicionalmente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sejamos constantes na vida com Deus. Não abra mão da sua palavra em troca de pensamentos de homens. Não vacile na confiança plena do que Deus tem falado por meio da sua palavra. Não seja como um homem de ânimo dobre e que anda por todo o vento de doutrinas. Não duvide do poder de Deus, porque aquele que duvida não alcançará nada dele. Peça, porém, com fé, Elane leu, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não vai receber, porque anda por todo o vento de doutrina. Não está firme na palavra de Deus. Não tem a sua fé alimentada com a palavra de Deus, mas com pensamentos de homens ou com seus próprios pensamentos. E Provérbios 3:5, confia no Senhor e não apoie nos seus próprios caminhos. Bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Jeremias 17, 7 e 8. Esse homem é como árvore plantada junto às correntes das águas. Esse homem constante, firme na fé, constante na fé, na esperança, na graça de Deus. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas. E no tempo de sequidão, as suas folhas não murcham, mas continuam verdes, continuam dando fruto. Porque a sua confiança é o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é inconstante, ele é constante. Ele não é um homem dobre, conduzido por todo o vento de doutrinas, de pensamentos de homem. Ele está firmado na palavra de Deus, ele é constante, ele é consistente na fé, ele não abre mão da sua esperança. E o que vence esse mundo é a nossa fé alimentada com a palavra de Deus. Sejamos consistentes na fé, sejamos firmados na esperança. Deus, ele começou algo em nossas vidas. No momento que nós nascemos de novo, Deus começou a escrever a nossa história e ele continua escrevendo. E ele, até o arrebatamento da igreja, ele nos dá oportunidades
para sermos testemunhas aqui nessa terra e termos testemunhos de fé, como esses 4 homens que nós falamos essa manhã, Zedraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles perseveraram na aprovação e foram aprovados e foram promovidos e tiveram testemunho de fé. Então, se você está sendo provado nessa manhã, seja consistente, seja perseverantes na fé, não vacile, medida do poder de Deus, porque Deus vai fazer dessa aprovação uma promoção e você terá um testemunho de fé, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação de completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sejamos consistentes na fé, sabendo que o impossível que está diante de você nessa manhã, Deus pode fazer, tornar possível diante dos seus olhos. Uma aprovação, vem a promoção e o testemunho de fé. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, olhe comigo agora onde você está e como você está, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me salva, me faz uma nova vida, uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Em 1 João 5:11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa semana nós possamos gerar testemunhos de fé, sendo consistentes na fé e darmos a honra e a glória àquele que começou a boa obra em nós e que é poderoso para concluir. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Amém.